Olá e bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje o desafio, olha, é grande. Vamos nos debruçar sobre uma das obras mais transformadoras da literatura, 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. É um daqueles livros que parece que tem um continente inteiro dentro, né? Totalmente, é uma obra monstro. E para nos guiar, a gente tem um material excelente da professora Elisete Arantes. A análise dela foca num ponto de virada muito específico que acontece bem ali no comecinho, por volta da página 47. Isso. É o momento exato em que a Macondo, utópica, sabe? Aquela aldeia quase mítica, isolada, ela começa a morrer. E aí dá lugar a um ciclo de guerra, solidão e repetição que, bom, vai assombrar a família Buendia por um século. Sim, a ideia aqui não é só resumir a história. É tentar entender a arquitetura genial do Garcia Marques. A estrutura, né? Exato. A partir desse ponto, ele começa a consolidar todas as camadas da história de uma vez. A filosófica, com o tema da solidão, a estética, com o realismo mágico em plena força, A histórica também. a histórica, com a chegada da guerra, e a social, com a abertura de Macondo para o mundo. É como se, nesse momento, o destino dos Buendia fosse tipo gravado em pedra. Perfeito. Então vamos desvendar isso. Começando pelo tema que dá nome ao livro, a solidão. Ela se torna o destino da família. O destino, exatamente. E o primeiro a cair nessa espiral é o patriarca, o José Arcádio Buendia. O que me impressiona é como essa transformação acontece. Ele não era assim, certo? Ele era um líder, um visionário. O que acontece com a mente dele? Essa é a primeira grande tragédia. Ele passa de fundador a prisioneiro de si mesmo. A fonte descreve como ele entra num delírio perpétuo amarrado a um castanheiro no quintal. Que imagem forte, né? E o curioso é a natureza desse delírio. A ciência, que antes era a paixão dele, o motor para a descoberta, se torna uma obsessão inútil. Ele tenta aplicar os princípios do pêndulo a tudo, busca a pedra filosofal, tenta tirar retratos de Deus. É uma busca por conhecimento que se esvazia, né? Perde o propósito. Perde totalmente o propósito. E enquanto ele está nesse delírio científico, o verdadeiro conhecimento, a resposta para tudo, está literalmente dentro de casa, sendo ignorada. Eu falo, claro, dos pergaminhos de Melquíades. Exatamente. Essa é a grande ironia que a análise da professora Arantes sublinha. Melquíades deixou o destino inteiro da família escrito em sânscrito, mas os pergaminhos ficam lá, juntando poeira. E ninguém liga. Ninguém. A família está tão imersa nas próprias obsessões, a ciência delirante do José Arcádio, as guerras do Aureliano, os amores impossíveis das mulheres, que ninguém consegue ou quer decifrar a verdade. A sabedoria está ali, presente, mas inacessível. E quando a vida dele finalmente chega ao fim, debaixo daquele castanheiro, nossa, a cena da morte dele é uma das coisas mais lindas e tristes que eu já li. Assim. Aquela chuva silenciosa de minúsculas flores amarelas que cobre Macondo inteira. O que essa cena, esse espetáculo significa nesse contexto todo? Significa o fim definitivo da utopia. Não é uma morte comum. É um evento cósmico, mágico. As flores amarelas são como uma mortalha poética, que cobre não só o corpo dele, mas o sonho original de Macondo. Entendi. É a natureza lamentando a morte do fundador e, ao mesmo tempo, sinalizando que o mundo a partir dali vai ser outro, menos mágico e mais trágico. É a beleza se despedindo. E essa morte parece que destrava outra engrenagem na história, a da repetição, do tempo que anda em... Em círculos, exatamente. Isso, logo depois o nome Arcádio reaparece no filho da Pilar Ternera. Isso não é só uma homenagem. De forma alguma. É o início da maldição. O texto-fonte é muito claro ao apontar isso como o começo do tempo circular. A repetição dos nomes, Arcádios e Aurelianos, é o mecanismo que o Garcia Marques usa para mostrar que as gerações estão condenadas a repetir não só os nomes. Mas tudo. Tudo. Os mesmos traços de personalidade, os mesmos impulsos e, fundamentalmente, os mesmos destinos solitários e trágicos. O ciclo de repetição, que é uma forma de solidão, começa oficialmente ali. É aqui que fica realmente interessante. Falando nessa chuva de flores, isso me leva direto para a estética do livro.
o famoso realismo mágico. Sim, É muito mais do que só criar eventos estranhos, né? Existe um propósito muito claro por trás disso. sem dúvida. A técnica consiste em narrar o impossível com a mesma naturalidade com que se narra o trivial. Para os personagens e para o narrador, não há diferença entre um fantasma e um vizinho, entre uma chuva de flores e uma chuva de água. É tudo parte da realidade deles. É simplesmente parte da realidade. Não tem espanto, não tem choque. E isso cria um universo onde a lógica convencional não se aplica, o que permite explorar temas como o destino e a memória de uma forma muito mais profunda. E tem o caso do fantasma de Prudêncio Aguilar. A fonte que a gente tem menciona um detalhe que eu acho absolutamente genial. O fantasma envelhece. Ah, isso é incrível. Pera um pouco, como assim? Um fantasma envelhece. O que isso pode significar? É um detalhe brilhante e perturbador. Se a gente conectar isso ao quadro geral, vemos que para o Garcia Marques sentimentos como a culpa e a solidão são forças mais poderosas e persistentes que a própria morte. Mais fortes que a morte, uau! A morte do Prudêncio Aguilar não encerrou o sofrimento dele, nem a culpa do José Arcádio. O tempo continua passando para essa culpa, para essa memória. O fantasma envelhecer sugere que o tormento é eterno e não conhece barreiras, nem a da vida e da morte. Isso me lembra o próprio Melquiades. A história dele desafia qualquer lógica. Ele morre de febre em Singapura, mas depois simplesmente decide voltar à vida porque não aguentava a solidão da morte. Exato. E ele só é enterrado em Macondo quando o corpo dele, por vontade própria, começa a se decompor. Ele também quebra todas as regras, até as da morte. Melquiades é a personificação desse conceito. Ele é o elo entre o mundo dos vivos e o mundo do conhecimento atemporal. Ele transcende a vida e a morte, e a presença dele, mesmo como fantasma, continua a ser uma força dentro da casa. E a família aceita isso numa boa. A naturalidade com que a família aceita o retorno dele é o exemplo perfeito do realismo mágico. Não é um truque literário, é a ferramenta que o autor encontrou para expressar uma visão de mundo, uma realidade latino-americana onde o mito e a história, o sonho e a vigília, coexistem sem conflito. E depois de nos mergulhar nessa magia toda, o livro dá uma virada brusca. A gente é jogado de cabeça na realidade, na história com H maiúsculo. Sim, a invasão do mundo real. Como essa invasão acontece em Macondo? Acontece com a chegada da política e da guerra. A utopia isolada de Macondo não podia durar para sempre. A chegada das guerras civis entre liberais e conservadores é o evento que arrasta a cidade e a família para a história sangrenta da Colômbia e da América Latina. E a figura central dessa nova era é o segundo filho de José Arcádio Buendia. O coronel Aureliano Buendia. A transformação dele é impressionante. Ele sai de um ourives introspectivo que fazia peixinhos de ouro para se tornar um líder revolucionário. Mas a carreira militar dele é, bem, peculiar. 32 revoluções. E ele perdeu todas. Todas. É um número que soa quase como uma piada trágica. O que essa busca incessante e fracassada faz com ele? Transforma-o num casulo de solidão. A cada uma das 32 derrotas, ele se fecha mais. A glória e a fama que o cercam criam um círculo de giz ao seu redor, isolando-o de qualquer sentimento humano genuíno. Ele vira um estranho. Um estranho para a própria família e para si mesmo. A solidão dele é diferente da do pai. Não é a loucura criativa. Não, é a solidão gelada do poder, do rancor e da completa perda de propósito. E não é só uma desilusão com os resultados da guerra. É uma corrupção total dos ideais dele. A fonte destaca que ele se torna um líder despótico e sanguinário. Ele não vira só um perdedor amargo. Não mesmo. Ele se torna exatamente aquilo que ele um dia jurou combater. Exatamente. A trajetória dele é a encarnação da desilusão política. Ele começa lutando por ideais liberais, mas no fim, como ele mesmo admite, luta apenas por orgulho, pelo poder em si. Que triste. E a frase que resume essa tragédia vem do amigo dele, o general Moncada, momentos antes de ser fuzilado pelo próprio Aureliano. Moncada diz: "Cuide-se do coração, Aureliano. Você está apodrecendo vivo." E completa com a advertência que o texto-fonte cita. Que é:
De tanto odiar os militares, de tanto combatê-los, você acabou por ficar igual a eles. É a sentença moral definitiva sobre o personagem. Então, a jornada do coronel Aureliano Buendia é, na verdade, uma grande metáfora para os ciclos de violência e poder na América Latina. Sem dúvida. É um espelho das inúmeras revoluções e guerras civis do continente, que começaram com promessas de liberdade e terminaram em mais tirania. A história pessoal do coronel é a história coletiva de uma desilusão. E enquanto o Aureliano está imerso nessa guerra lá fora, Macondo também está mudando radicalmente por dentro. O isolamento geográfico, que era a marca da cidade, acaba. Acaba. E de um jeito completamente inesperado, por obra da matriarca. Sim, por obra da incrível Úrsula Iguarão. Na sua busca desesperada pelo filho José Arcádio, que fugiu com os ciganos, ela se embrenha na mata por meses e, sem querer, descobre a rota que ligava Macondo à civilização. Ela consegue o que o marido não conseguiu. Exato! O marido dela, o fundador, passou anos procurando essa rota e concluiu que não existia, que Macondo era uma ilha. Úrsula, movida pelo instinto materno, destrói o mapa arbitrário do marido e, com isso, abre as portas de Macondo para o mundo. E o que acontece quando o mundo lá fora finalmente encontra Macondo? É uma coisa boa ou a cidade perde sua alma? Acontecem as duas coisas. A chegada da civilização traz novidades, como os mercadores árabes com suas pianolas e relógios. Macondo cresce e vira um povoado ativo. Mas essa abertura também traz os problemas do mundo. Claro. E o principal deles é a chegada do Estado na figura do delegado Apolinar Moscote. Ele é o primeiro representante de um poder externo e chega impondo regras arbitrárias, como mandar pintar todas as casas de azul para celebrar a data da pátria. E é ele que traz a discórdia política para dentro da cidade, né? A divisão entre liberais e conservadores, que antes era uma abstração, vira uma realidade violenta em Macondo. Exatamente. O delegado Moscote importa o conflito nacional para a aldeia. E essa divisão externa rapidamente se reflete em novos conflitos internos, dentro da própria família Buendia. E a Úrsula? Com o José Arcádio Buendia neutralizado pela loucura, Úrsula se torna o pilar de ordem não só da casa, mas da comunidade. Ela é a força que tenta manter a sanidade em meio ao caos que chega. E a nova geração, enquanto isso, está mergulhada em seu próprio caos. O caos das paixões. A fonte descreve muito bem o triângulo amoroso que se forma e que vai envenenar a família. Temos a disputa entre as irmãs de criação, Rebeca e Amaranta, pelo amor do músico italiano Pietro Crespi. É a primeira vez que esses sentimentos aparecem com tanta força. É a primeira vez que temas como a inveja, o ciúme, a paixão avassaladora aparecem com essa força na casa. E as consequências serão terríveis e duradouras. E para completar, tem o casamento do Aureliano. Isso. Ele se casa com Remédios, a filha criança do delegado Moscote, seu futuro inimigo político. Um casamento que, além de ser bizarro pela idade, também serve a um propósito muito específico na lógica da família, certo? Exato. É uma união que cria uma ponte irônica entre a família Buendia e o poder que eles viriam a combater. Mas, simbolicamente, serve para outra coisa. Evitar a maldição primordial que assombra a família, o medo do incesto. As peças, a solidão como destino, o realismo mágico, a entrada brutal na história pela guerra e a abertura de Macondo para os conflitos do mundo, fica muito claro que esse trecho do livro é onde o destino deles é selado de vez. A origem mítica se foi. Para sempre. E a genialidade está em como tudo está interligado, como uma tapeçaria. A magia das flores amarelas não é só um efeito especial. Ela está amarrada à filosofia da solidão. A desilusão política do coronel Aureliano cria um tipo de solidão completamente novo, a do poder. E os conflitos familiares? E os conflitos familiares de amor e ciúme que nascem com Rebeca e Amaranta espelham os conflitos sociais maiores, a discórdia que chega com o Estado. Não há uma peça solta. Cada fio da história puxa e tensiona todos os outros. Para fechar, sabe, uma coisa que ficou martelando na minha cabeça é essa questão da maldição no incesto. Eles têm tanto medo disso que o Aureliano prefere se casar com a filha criança do seu inimigo. E eu fico pensando, num mundo como o de Macondo, onde tudo se repete. Nomes, destinos, guerras. Exato. As personalidades
Será que o maior medo não deveria ser o inimigo que vem de fora, mas sim a armadilha inescapável que é a própria família? Talvez a verdadeira e única maldição dos Buendia não seja um evento sobrenatural, mas a trágica e muito humana incapacidade de escapar do próprio sangue.